as cidades são verdadeiros caldeirões de intensa atividade? Já refletiu sobre as cidades, reunindo uma grande variedade de seres humanos, religiões, costumes e de culturas? Já refletiu sobre as decisões políticas e econômicas que são tomadas no espaço urbano? Já parou a pensar que ela também é fonte e a origem da moda e das novas tendências? E que, infelizmente, são nas cidades que nós vamos encontrar verdadeiras contradições. Sempre de um lado a miséria e o esplendor de outro lado. E, ao mesmo tempo, são nas cidades que nós vamos ver multidões enormes, mas que muitas vezes um indivíduo ou outro, ou milhares deles, podem inclusive se sentir sós e angustiados. E essa cidade é nesse espaço urbano que vem crescendo cada vez mais, atraindo cada vez mais pessoas, né? Trazendo essa ideia do mundo urbanizado. Vamos entender um pouco mais sobre a origem das cidades e como que elas podem influenciar a nossa vida em todos os dias. Você que está chegando, então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da urbanização. Mas antes, é super necessário que a gente entenda a origem das cidades. Não existe um consenso com 100% de certeza de quando e onde foi a primeira cidade a ser construída pela trajetória humana. Não se tem exatamente um consenso sobre isso. Mas alguns estudiosos, antropólogos, né, entre outras especialidades, acreditam que as primeiras cidades, as mais antigas do mundo, elas nasceram na região do Oriente Médio, que é justamente onde nós temos muitas evidências de que há 10, 12 mil anos atrás nasceram também as atividades agrícolas, fazendo com que o homem agora sedentário pudesse, né, se fixar em um determinado espaço geográfico, um espaço natural, melhor dizendo, e transformá-lo e aproveitá-lo, gerando os seus recursos essenciais, principalmente o alimento. E é a partir dessa ideia de desenvolvimento da atividade agrícola que nós vamos perceber o surgimento desta invenção urbana. A formação, então, de pequenas comunidades, dando origem, então, a pequenas vilas, com uma certa infraestrutura ligada, por exemplo, a uma casa, vias de acesso, áreas, né, de trabalho comum, áreas de lazer em comum, áreas de proteção, áreas que poderiam servir para a coletividade. Então, esse momento de desenvolvimento das atividades agrícolas ajudou e muito o desenvolvimento das atividades urbanas. Tá? Então, a gente precisa sempre fazer essa relação. A urbanização, as cidades, elas nascem em função das atividades agrícolas. Isso é primordial, isso é super importante. Uma outra coisa que vale a pena a gente destacar é essa ideia de que, vamos dizer que praticamente todas as cidades do planeta Terra, elas irão precisar de algum recurso essencial para que ela possa existir. E um desses recursos, o mais importante deles, talvez, tá, é a água. Sem água, você não tem desenvolvimento humano. Sem água, você não tem a capacidade de construir uma cidade. Mesmo porque essa transformação dos recursos naturais que são encontrados nessas regiões geográficas, elas precisam da água para serem transformadas. Veja o caso da argila, né, até mesmo do cimento, entre outros materiais. Então, as cidades, elas nascem próximos às margens dos rios. E se não for de um rio, é de um grande lago ou de algum lugar que você tenha acesso à água subterrânea, principalmente nesses dias, né, nos últimos séculos, vamos pensar assim, onde o homem consegue, através de técnicas de perfuração, obter as águas dos lençóis freáticos. Né? Então veja que a água é um fator principal, primordial, para que essas cidades surjam, para que elas nasçam. Outra coisa que nós podemos entender aqui é que essas cidades que nós conhecemos hoje, elas não são exatamente aquelas que surgiram no seu início, há alguns milhares de anos. Elas são muito diferentes, né? As nossas cidades hoje elas são extremamente modernas,
São cidades que nós temos, por exemplo, distribuição de água, nós temos energia elétrica, nós temos redes como de transporte, de comunicação, nós temos segurança, nós temos uma infraestrutura adequada que permite a troca, né, entre pessoas, principalmente com as atividades comerciais e financeiras. Nós temos um modelo de construção de casas que é totalmente diferente daquelas do passado. Então, as cidades mais antigas, elas tinham uma certa carência dentro dessa ideia de infraestrutura urbana, que são esses elementos que eu acabei de mencionar para vocês. Mas elas foram o embrião, o início desse traçado. E aí, quando a gente nota as cidades mais antigas, a gente vai perceber que algumas coisas, sim, são semelhantes. Principalmente a elaboração dos quarteirões, das vias de acesso e de espaços que eram públicos, onde as pessoas poderiam usar em conjunto, como as praças públicas, que até hoje nós vamos encontrar nas nossas cidades mais modernas, digamos assim, tá? Muito bem, essa primeira parte vai dar assim, uma espécie de um overview do que são as cidades, tá? A origem inicial delas. E o principal ponto aqui é a questão da agricultura, e não se esqueça disso. Nós podemos também entender o que é o conceito de cidade, e vale a pena então a gente refletir sobre isso, mesmo porque o conceito de cidade ele não é universal. Não significa que todos os países do mundo têm o mesmíssimo conceito, mesmo porque nós estamos falando de realidades que são diferentes. Realidades econômicas, realidades culturais, realidades políticas e realidades geográficas, que juntas ou separadas ajudam a desenvolver um tipo específico de espaço urbano, que nós vamos chamar de cidade. Mas segundo o nosso IBGE, uma cidade, ela é na verdade a sede do município. Em outras palavras, significa que a prefeitura daquele município está localizada na cidade, ok? Então, aqui no Brasil, nós temos essa ideia de falar município e não cidade. Então, veja, o município da cidade de Piracicaba, por exemplo, ela é composta por duas áreas que são distintas. A área urbana, onde nós vamos ver esse traçado urbano e essa infraestrutura que eu já mencionei para vocês, inclusive a sede do município, que é a prefeitura, onde se encontra o poder legislativo, o poder judiciário, o poder também executivo, e nós vamos ver o espaço rural com as suas infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades, tanto na produção de vegetais, tanto quanto de recursos de origem animal, tá? Agora, quando você junta esses dois espaços, você tem um município, mas a cidade é onde você tem a sede administrativa do município. É onde você enxerga a infraestrutura, a distribuição de energia, de escolas, de serviços, entre outros elementos. Beleza? Então fixa isso para você distinguir de forma mais adequada o que é município e o que é cidade. Combinado? Desse outro lado aqui das nossas anotações, nós temos o fator do crescimento urbano. E vale a pena a gente fazer aí uma rápida distinção para você não fazer confusão. Então, quando nós falamos de crescimento urbano e urbanização, são conceitos que são diferentes. Vamos ver aqui o primeiro, né? Crescimento urbano, ele ocorre quando existe um aumento da população do espaço urbano. Então, você imagina que a cidade ela só cresce se você tiver pessoas, se ela estiver recebendo futuros habitantes, moradores. E, obviamente, quando você tem um aumento do número total de pessoas nessa cidade, é lógico que o espaço dela também cresce. Então, isso é importante, tá? Então, o crescimento urbano é quando você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Número 1, aumento expressivo da população e aumento da área urbana. Combinado? Agora, quando nós falamos de urbanização, é um conceito diferente. Nós estamos falando que urbanização é quando nós temos o número total da população urbana crescendo muito mais superior ao número total da população rural. Então veja, se a maior parte das pessoas, dos habitantes de um determinado país ou de um município, são mais representativos na cidade, então significa que está ocorrendo o fenômeno da urbanização, tá?
Agora, se nós tivéssemos o contrário, então não seria isso. Então hoje o que a gente percebe? Que no mundo nós temos mais pessoas vivendo nas cidades do que necessariamente no campo. Mas esse número ele ainda é mediano. Vamos imaginar que aproximadamente 55% da população do planeta Terra vive em cidades. Mas a tendência nos próximos anos, principalmente até 2030 e projeções até 2050, estão mostrando que a tendência cada vez maior da população migrar então da área rural em direção à área urbana. Então este movimento dá-se o nome de urbanização. Combinado? E já que nós estamos falando deste movimento, a gente precisa lembrar e citar sobre a questão do êxodo rural, porque na verdade, no passado, e vamos pensar aqui no caso do Brasil, até 1960, a maior parte da população brasileira ela estava vivendo no campo. A partir dos anos de 1960, o que nós vamos começar a perceber? Uma inversão desses números. Então, cada vez mais pessoas buscando desenvolver as suas atividades na área urbana e não na área rural. Agora, porque elas queriam, realmente elas desejaram essa mudança, vamos falar aqui, muitas sim, mas outros grupos, outras pessoas, outras famílias não tinham a intenção de viver em cidades, mesmo porque é um desafio, e vamos pensar em quais seriam. É um grande desafio viver na área urbana. Vocês vão concordar. Essa questão do preço da cidade, de você ter um trabalho, de você ter uma renda que garanta o sustento da família na geração, né, de um capital, de um salário para comprar alimento, para pagar para pagar a saúde, para pagar a educação, para pagar a energia, para pagar a água. É caro viver em cidades, não é barato. Então, muitas pessoas não desejavam viver no espaço urbano, principalmente nessa década, tá? Década de 50, década de 60. Mas algumas transformações ocorreram, então, no espaço rural que ajudaram a desencadear, inclusive, uma certa expulsão das pessoas que viviam e dependiam das atividades rurais para as cidades. E isso tem nome, se chama êxodo rural. Tá? Então vamos falar aqui rapidinho, pelo menos 4 fatores que contribuíram e muito para o crescimento das cidades e a retirada da população rural em direção às cidades. O primeiro é a questão da mecanização da lavoura. Vamos lembrar que após a década de 60, nós vamos ter a Revolução Verde, e essa Revolução Verde ela vem recheada de novas tecnologias, e uma delas eram as próprias máquinas, que agora eram maiores, conseguiam produzir ainda mais e substituindo muitos homens e mulheres do campo. Então, uma vez que você tem essa mecanização, você não precisa mais do trabalhador braçal. E a partir disso, se você não encontra mais um emprego numa área urbana, na área rural, é lógico que você vai precisar escolher um outro lugar, uma outra atividade para poder realizar e gerar o sustento. E neste momento, na década de 60, quando o campo não oferece mais emprego e mais oportunidades, é justamente na cidade que você vai encontrar, né, soluções para gerar renda. Não quer dizer que você chega na cidade, está tudo pronto, está tudo te esperando, mesmo porque a qualificação da mão de obra é muito diferente na cidade em relação ao campo, mas é um ambiente onde você pode encontrar mais oportunidades. Combinado? A miséria do trabalhador rural, mesmo porque a maior parte dos trabalhadores rurais do Brasil não são os donos da terra. Então existe uma grande concentração pelo espaço rural aqui no nosso país, destinado à mão de poucas pessoas. E aí, a partir desta ideia, deste momento, o trabalhador rural, quando ele não tem mais emprego, ele é substituído por outras coisas, inclusive pela máquina, ele olha então para o seu redor e percebe que ele não é o dono da terra. Então, se ele não é o dono da terra, ele não pode produzir. E se ele não pode produzir e não pode ficar, significa que ele será expulso. E a partir desse movimento, ele só tem uma saída que se chama espaço urbano, tá bom? E depois nós falamos sobre a questão da concentração das terras, que tem a ver inclusive com a minha fala anterior, né? Essa miséria está associada
a ideia de concentração, já que ele não é o proprietário das terras. E para finalizar, o fator da industrialização, que vem a partir dos anos 50 aqui no nosso país com mais força, através de políticas desenvolvidas inclusive por governos como Getúlio Vargas e também Juscelino Kubitschek. Este movimento de trazer a indústria para o Brasil faz com que essa se instale exatamente no espaço urbano e não no espaço rural. Então, a cidade ela passa a atrair cada vez mais pessoas em busca de novas oportunidades, de novos salários, de um outro modo de vida, a vida urbana, a vida ligada ao comércio, a vida ligada à industrialização. Então, esse assunto ele é muito extenso, mas este é o nosso resumo para entender o processo histórico desde o surgimento das cidades mais antigas e como que essas cidades elas foram crescendo e recebendo cada vez mais pessoas. Então, olhe aqui para esses motivos do êxodo rural, que vai ajudar inclusive a explicar como que essas cidades aumentaram. E nas próximas aulas nós vamos discutir sobre quais são as consequências desse crescimento, tanto em países mais ricos quanto em países mais pobres, mas eu quero fazer um convite para você refletir sobre essas questões. Para você mergulhar, aprofundar sobre esse tema, tenta imaginar, usando a sequência aqui dessas perguntas, como que nós poderíamos aprender mais sobre esse assunto. Então use o começo dessas perguntas e elabore a sua pergunta e pesquise as respostas das perguntas que você está fazendo para este tema. Então, como seria diferente se as cidades não existissem? Você pode criar a sua pergunta, e aí é lógico, a sua resposta. Quais são as razões do homem ter buscado, por exemplo, essa ideia de ter uma vida sedentária e que iria gerar uma consequência, que é a urbanização? Ou suponha que as cidades cresçam exponencialmente. Quais problemas nós poderíamos ter e quais soluções nós deveríamos apresentar? E se a cidade onde eu moro invente, tá? Crie a sua pergunta para que você consiga mergulhar em cima desse tema e aprender um pouco mais através das leituras, que não existe nada que substitua uma boa leitura, uma boa pesquisa. Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido até aqui. Boa aula para vocês. Até o nosso próximo tema.